Oi gente, sou Fabiana Brito e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre notificações de pacientes em escala de coma de Glasgow 3 ou, pela escala nova, pacientes em escala de coma de Glasgow 1. Essas notificações elas devem ser feitas à organização de procura de órgãos de cada estado. Aqui em Sergipe nós temos a OPO Sergipe, Organização de Procura de Órgãos, que fica no Hospital de Urgência de Sergipe. Nós recebemos as notificações e essas notificações nós colocamos no quadro para gerenciar e organizar o acompanhamento desses pacientes no que se refere ao protocolo de morte encefálica. Como vocês podem ver, no quadro nós vamos colocar a data e a hora da notificação, a unidade e o hospital em que esse paciente se encontra. No quadro nós colocamos apenas as iniciais, mas nós temos uma planilha específica onde colocamos todos os dados referentes a esse paciente, a idade, o sexo, o diagnóstico, ou seja, a causa do coma, e pendências significa aquilo que está faltando para o começo ou fechamento do protocolo de morte encefálica. A lei de transplante, que é a lei 9434 de 4 de fevereiro de 1997, que é a lei que fala sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, fala no seu artigo 13º que é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde a notificação de pacientes com diagnóstico ou suspeita do diagnóstico de morte encefálica. Essa notificação hoje ela é feita à central de às centrais estaduais de transplante ou às organizações de procura de órgãos de cada estado. Esses pacientes em escala de coma de Glasgow 3, e se já estiver sendo utilizado na instituição a escala de coma nova, ou seja, pacientes em escala de coma em Glasgow 1, que é equivalente, esses pacientes, se eles atenderem alguns critérios, são pacientes em que evoluem para um diagnóstico de morte encefálica. E para fechar esse diagnóstico de morte encefálica, nós temos a Resolução 2173, de 23 de novembro de 2017, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que define, na verdade, os critérios do diagnóstico de morte encefálica. Lá no artigo 1º da Resolução 2173, fala que os procedimentos para a determinação de morte encefálica devem somente ser iniciados nos pacientes que, primeiramente, apresente um coma não perceptível. Segundo, tem uma ausência de atividade supraespinhal e uma apneia persistente. Além disso, esses pacientes precisam atender alguns critérios para então iniciarmos o protocolo de morte encefálica. O primeiro critério é: eu preciso ter uma lesão encefálica, ou seja, uma lesão neurológica grave, com uma causa conhecida, irreversível e que seja capaz de causar a morte encefálica. Segundo, eu tenho que ter ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Afastar, por exemplo, uma hipotermia, afastar o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central. E também observar o tempo de tratamento e observação desse paciente. Ou seja, aquele paciente grave, com uma lesão neurológica grave, que tem um coma conhecido, irreversível e que seja capaz de causar uma morte encefálica, então esse paciente, ele precisa primeiramente ser tratado e observado no hospital, na instituição que ele se encontra, no período de 6 horas. A partir disso, é que você deverá iniciar o protocolo de morte encefálica. Outra situação importante que a gente precisa deixar claro é que na Resolução 2173 fala que se a causa primária for uma encefalopatia hipóxico-isquêmica comum, por exemplo, em pós-parada cardiorrespiratória, esse período de tratamento e observação para então iniciar o protocolo deve ser no mínimo de 24 horas. Além de todos esses critérios, outros critérios que são critérios clínicos, precisam ser atendidos. Então, a resolução fala que, além de tudo isso que a gente já conversou, eu só posso iniciar o protocolo de morte encefálica quando o meu paciente tem uma temperatura corporal superior a 35 graus, e aí a resolução deixa claro que essa temperatura tem que ser aferida ou esofagiana, na vesical ou retal.
A OPO Sergipe, né, nós trabalhamos com a verificação da temperatura retal, então nós temos termômetros flexíveis, termômetros apropriados para verificar essa temperatura retal. Outro aspecto clínico importante é que esse paciente tem que ter uma saturação de oxigênio acima de 94 e uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio, ou pelo menos uma pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio, em caso de pacientes adultos, acima de 16 anos. Abaixo dessa idade, a resolução ela coloca valores de pressão arterial sistêmicas mínimas de acordo com a faixa etária. É importante também a gente entender que o protocolo de morte encefálica ele é composto por 2 exames clínicos que vão confirmar o coma não perceptível e a ausência da função do tronco encefálico. Ele é também formado por um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. E esses exames podem ser um Doppler transcraniano, uma arteriografia cerebral, entre outros exames. E também é realizado um teste de apneia, que confirma a ausência de movimentos respiratórios após uma estimulação do centro respiratório. E aí a gente sabe que o centro respiratório é o bulbo, porção final do tronco encefálico. Daí eu abro um parêntese para falar por que o termo morte encefálica, porque encéfalo corresponde a todas as estruturas que a gente tem dentro da caixa craniana, ou seja, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Com isso, todos esses pacientes que têm um coma não perceptível, têm uma causa de coma conhecida, irreversível, que pode levar a uma morte encefálica, que seja descartada a hipotermia, que seja descartado o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, esses pacientes são notificados e nós vamos então nós vamos registrar e acompanhar esses pacientes e essas equipes assistenciais, dando suporte para a abertura, o início e o fechamento do protocolo de morte encefálica. Porque é importante dar esse diagnóstico à família, esse é o nosso primeiro passo. Nesse processo, nós vamos estar avaliando esse paciente. Se ele tiver condições clínicas, esse paciente, ao fechar o protocolo, ao dar o diagnóstico para a família, nós então realizamos a entrevista para a doação de múltiplos órgãos e seguimos com toda a logística de captação dos órgãos. Esse é o papel fundamental da OPO do estado de Sergipe. Portanto, fiquem atentos, você que trabalha em UTI, vocês que trabalham em instituições, estabelecimentos de saúde que tenham pacientes que estão em ventilação mecânica, pacientes que evoluem para um Glasgow 3 ou Glasgow 1 sem sedação e mantém esses níveis. Na verdade, se tiver já sem sedação, notifica para a gente da OPO e a gente vai estar acompanhando principalmente como fazer a manutenção desse paciente para atender os critérios mínimos exigidos pela resolução do Conselho Federal de Medicina 2173 e aí abrir o protocolo, ok? Então, um abraço e até o próximo momento.